perfeitos degeneramos no defeito. Fomos também os arquitetos do errado. Chegou a hora de montar quebra-cabeça, com uma nova consciência lapidada. Bem-aventurados os comandos desta terra, em todos os canais que focalizam vigilância. Olho para o céu, até no sol tudo é matéria. Esse ser tá na sujeira e é o brilhante. Vamos levantar todos nós esse planeta. Vamos, garimpeiros, nosso ser tá no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. Vamos levantar todos nós esse planeta. Vamos, garimpeiros, nosso ser tá no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. O animal ser racional. Presente, né? E é um prazer muito grande para a família Racional estar aqui reunidos com vocês, né? Esses tarefeiros dessa casa estão aí ajudando a próxima, né? Aquele lugar que todos nós queremos estar um dia, né? Um lugar de paz, de união e com um ponto final, né? Nessa vida de matéria e de sofrimento. Então todos nós somos na trilha por uma vida melhor, por uma evolução, né? Que buscamos. Então a gente vai começar a nossa palestra, gente, com o Gleison, abrindo com um pequeno texto que dá para entender um pouquinho mais. Boa noite a todos. Vou fazer uma pequena leitura sobre aquele que é o patrono da cultura racional, que é o Manuel Jacinto Coelho, o Cavaleiro da Concórdia, um homem que viveu à frente do seu tempo. No dia 30 de dezembro de 1903, registrou o marco histórico do nascimento fotográfico de Manuel Jacinto Coelho, um ser que aqui nasceu com a missão de concluir a maior obra cultural da humanidade e, através dela, romper a dureza das mentes, revelando ao ser humano a sua verdadeira origem. E foi na cor de bronze, cor do meio, simbolizando a união das raças, que ele nasceu, na condição do raciocínio já desenvolvido, isto é, glorificado de amor, virtudes e bondade suprema. E foi o Brasil, o celeiro dentre as nações, escolhido para ser o berço de sua missão, a de encurtar todas as distâncias, a distância entre a humanidade e Deus,
através do desenvolvimento do raciocínio. Patrono da cultura racional do terceiro milênio, autor dos livros Universo em Desencanto, ele não cursou universidade, não teve títulos acadêmicos e produziu uma cultura sem fronteiras, sem fins lucrativos, sem distinção religiosa, científica ou filosófica. É sem pretensões, como um pedreiro na construção de um mundo novo, que milhares de leitores no Brasil e no mundo, em razão do bem-estar moral, físico e financeiro, num momento de reflexão e de um sincero encontro consigo mesmo, deram-lhe o reconhecimento de títulos e homenagens, bem como a medalha de honra da Inconfidência Mineira e outros. Indiscutivelmente, um homem de exemplos íntegros e nobres a serem seguidos, por ter produzido no campo do conhecimento benefícios ao meio social, cultural, científico e ambiental. Já pronunciava ele que, ao desenvolver o raciocínio como um direito natural adquirido pelo nascimento, se faz necessário tornar os homens livres pelo conhecimento, íntegros pela consciência e dignos pela verdade. Então, vou fazer uma introdução breve sobre o tema desse nosso encontro de hoje, que é a cultura racional. Então, o que é a cultura racional? É uma cultura natural da natureza, não é religião, seita, doutrina, filosofia, nem tampouco espiritismo. Não é contra nada, nem contra ninguém. Por isso não ataca, não ofende, não humilha, por se tratar de um assunto que é da curiosidade de todos, a verdadeira origem da humanidade, relatada com lógica e com base. É um estudo individual feito dentro dos lares de cada um, não havendo necessidade de frequentar lugar algum, razão de acreditarmos que Deus se encontra em todos os lugares. Por esse motivo, somos chamados de estudantes de cultura racional. Uma obra composta de 1000 livros, sendo eles obra, réplica, tréplica e histórica. Livros feitos não para exploração comercial, mas sim para desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Não temos igrejas, templos, sinagogas, nem casas de pregações, por se tratar de uma cultura natural. Nossos encontros são os parques e jardins de nossa cidade para sabatinarmos. Nos reunimos ainda aos domingos numa caminhada ecológica e festiva, onde estudantes divulgam o conhecimento ao som da banda Universo em Desencanto. Tendo em vista que são pessoas de todas as idades, crianças, adultos e pessoas da terceira idade, percorrendo as várias cidades e bairros em todo o Brasil. Tem como meta desenvolver a glândula pineal, a célula que nos aproxima de Deus, por estar situada na parte divina do cérebro, o raciocínio. Então agora nós vamos ouvir o Wellington Reis. Gente, com vocês agora, o Wellington Reis, que vai explicar um pouquinho como que é esse desenvolvimento do raciocínio. Ele é estudante há vários anos, tem um programa de rádio na região que chama Encontro Racional. Então com vocês, ele é na fala. Gente, boa noite para vocês. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Quero parabenizar a todos, né, por esta oportunidade aqui. E quero também estender aqui os meus agradecimentos ao pessoal da casa, né, que facilitou aqui e acabou redundando nessa parceria bonita, nesse nosso encontro aqui hoje, né? E nós estamos aqui então para falar da cultura racional, né? Desses conhecimentos racionais de causa e efeito, os livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. E os nossos temas aqui são variados, mas eu vou me ater aqui um pouco, inicialmente, sobre a origem da espécie humana, a origem das coisas, de tudo e de todos, né? Mas a gente vai falar da origem da espécie humana, do ser humano, em termos de cultura racional, a gente tem, antes de tudo, que falar e falar mais, como já foi falado aqui, da cultura racional, né? Falar do que é a cultura racional. Então, a cultura racional, os conhecimentos racionais de causa e efeito aqui dos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional,
trata-se de um conhecimento natural, como já foi falado aqui. Um conhecimento natural que prima pelo natural, pelo saber, pela lógica, pela razão de ser das coisas. E naturalmente, vamos dizer, discretamente abomina o sobrenatural, né? Porque uma vez que trata-se do natural, prima pelo natural e incentiva para que a pessoa conheça a razão de ser das coisas através do conhecimento. O natural tem a ver com o saber, tem a ver com a lógica, com a razão, com o conhecimento, né? Assim como outros tantos conhecimentos de vanguarda que também primam pelo natural e buscam a lógica e a razão de ser, a explicação das coisas, o porquê das coisas. Assim também a cultura. A cultura racional trata da resposta para as perguntas, aquela grande quantidade de perguntas que andam aí entaladas na garganta do ser humano. Todo mundo tem pergunta. A pergunta é uma coisa que todo mundo tem, então está todo mundo ansioso, está todo mundo com aquela gama de perguntas que estão aí sem resposta ao longo do tempo, ao longo dos séculos e veteranas eras, né? Muito tempo, não é da agora esse negócio das indagações, das perguntas, né? E a cultura faz isso. Eu estou estudando esse conhecimento já há muito tempo. Há mais de 20 anos, há mais de 22 anos que eu estudo essa cultura. E estou gostando muito disso, então, é um conhecimento feito pelo racional superior na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, como já foi falado aqui. Esse é o patrono, é o autor das obras, da obra Universo em 50 livros, né? Compõe essa obra de uma gama de livros, né? São muitos livros. As pessoas que vão chegando e vão tomando conhecimento, é claro, começa-se pelo primeiro volume que está aqui, aqui, né, o primeiro volume da obra, Universo em 50. A pessoa começa aqui com esse livro, vai lendo e relendo, estudando, e se gostar, assim como eu gostei, aí ela vai embora e começa a se aprofundar no negócio para poder obter as respostas para as suas perguntas. O racional superior vai dizer da personalidade, vai falar da personalidade verdadeira de cada um de nós. E vai dizer que é na personalidade verdadeira de cada um de nós que estão as bases. Todas as bases do Ser Supremo, a tudo e a todos, todas as bases do verdadeiro Deus está comigo, está com você, está com cada um de nós. Então, trata-se aí da personalidade verdadeira. E com isso, aos poucos, a gente vai dominando, vai passando a conhecer mais. Pessoa, personalidade, espírito, alma, os termos são muitos. Para se definir a personalidade do ser humano, os termos são muitos os termos usados na definição da personalidade do ser humano. E com isso, na medida que você vai se interessando, vai se aprofundando, aí sim a pessoa vai desenvolvendo o raciocínio, vai desenvolver, gente, raciocínio desenvolvido em termos gerais é comum. Todo mundo tem, você para tratar do seu dia a dia, para mexer, de ir para aqui, para ali, para lá, você tem que usar o raciocínio, né? Então, é comum a própria do ser humano. Agora, o que nem todo mundo tem é o raciocínio desenvolvido em termos de cultura racional, porque nem todo mundo teve ainda a oportunidade de ler a obra Universo. Então, trata-se de uma obra para desenvolver o raciocínio do ser humano, não só em termos gerais, mas também e especificamente em termos de cultura racional. Aí sim, aos poucos a pessoa vai desenvolvendo o raciocínio para entrar em contato e se comunicar com o racional superior, ou seja, a parte superior do seu raciocínio, porque é o raciocínio que comanda as coisas, né? Os nomes são muitos também, comumente chamado de pensamento, chamado de cognitismo, a cognição para isso, para aquilo outro. Então, tudo isso são termos usados para definir o raciocínio do ser humano. Então, é desenvolver o raciocínio para entrar em contato e se comunicar com o racional superior. Como eu já disse, é aí que está a personalidade verdadeira de cada um de nós. Então, é buscar
a personalidade verdadeira, né? Para aí sim se aproximar um pouco mais e saber com mais segurança quem é Deus, né? Então, é por aí, a situação colocada inicialmente na cultura racional é dessa forma. Aliás, esse assunto de Deus, essa questão de Deus, gente, o papel de Deus na vida da espécie humana, do ser humano, isso é coisa que já vem de muito tempo, isso já vem de longos séculos e veteranas eras. Isso tem a ver lá com o passado remoto, um tempo no qual tudo se explicava pelo sobrenatural. Né? Então nós temos aqui um conhecimento que prima pelo natural. E temos também os ensinamentos que já vêm de muito tempo, de longos séculos e veteranas eras, e que sempre buscando envolver a humanidade, o ser humano, com o sobrenatural. Isso já vem de muito tempo. Né? Então, houve um tempo no qual tudo se explicava pelo sobrenatural. Sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais. Para cada uma dessas coisas havia um Deus. Havia uma explicação sobrenatural. Né? Então era Deus da chuva, Deus do trovão, Deus do vento. Para cada uma dessas coisas havia um Deus, né? Havia uma explicação sobrenatural. Mas, com o passar do tempo, com a evolução, chegando o conhecimento, chegando a novidade do saber, né? E o raciocínio foi se desenvolvendo, não em termos de cultura racional, porque não havia cultura racional naquele tempo, mas de alguma forma o raciocínio veio se desenvolvendo. Agora sim, chegou a hora de se desenvolver o raciocínio em termos de cultura racional, para conhecer determinadas questões que vão responder àquela infinidade de perguntas que andam aí entaladas na garganta do ser humano há tanto tempo, tá? Como eu já disse, ao longo dos séculos e veteranas. Então, teve isso, e aí depois, com a chegada da evolução do conhecimento, do saber, veio o raciocínio desenvolvido e veio a possibilidade da gente ir se afastando aos poucos, cada vez mais, do sobrenatural e se aproximando cada vez mais daquilo que é natural de saber, do conhecimento, da lógica, da razão. Então, essa é a proposta do conhecimento, aproximar das respostas, aproximar do verdadeiro Deus, não pela crença, pela fé ou os processos que conduzem de um modo geral e aproximam o sujeito cada vez mais do sobrenatural, mas pela lógica, pela razão, pelo saber. E aos poucos ele vai então se libertando. Ele diz, caramba, mas então quer dizer que eu que achava que fosse tão diferente, eu aprendi de uma maneira tão diferente, né? E agora aqui vem esse conhecimento dizendo que eu preciso desenvolver um raciocínio para poder lidar com essas coisas todas pelo saber, pela lógica, né? E assim vem falando o racional superior na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que é o autor da obra, né? E nesse sentido, o racional superior ele vai dizer que o X da questão, o segredo, está em conhecer melhor o funcionamento das energias. Ele vai dizer isso. E hoje a gente já sabe, a maioria das pessoas já sabe que, todo mundo, na verdade, todo mundo sabe que o carro-chefe do negócio, a mola propulsora das coisas, de tudo e de todos, está na energia. Isso é coisa recente, isso é coisa que chegou com a evolução, chegou com o conhecimento. Não é? A gente nem de longe desconfiava que o ser humano pudesse ser movido à energia. Não sabia disso não. Você sabia que você tinha que se alimentar, comer, beber, tal, para ter saúde, fortalecer sangue, para não ter anemia, para não ter bicha, para não ter verme. Chamava bicho. Um pouco tempo atrás, esse menino está cheio de bicha. A barriga dele, né? Então, era desse jeito. Mas veio o conhecimento, veio chegando, né? Então, o racional superior, ele vai dizer que o segredo está em conhecer melhor o funcionamento das energias. E aqui ele vai falar de uma energia que é conhecida aqui na casa. A casa lida
com os fluidos, né? O pessoal espírita lida com os fluidos, né? Ele vai chamar aqui de fluidos arquidoféricos, né? E aí ele vai dizer que os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, que faz a união e a harmonia do ser humano, né? Enfim, esses fluidos arquidoféricos é uma espécie de energia que representa a causa das coisas, para tudo e para todos. Porque a energia, gente, em termos de cultura racional, é tratada com termos específicos. Em termos da engenharia, é de outra forma. Em termos científicos, é de outra forma. Mas o caminho é o mesmo, a questão é a mesma. Trata-se de energia. Então, ele vai falar desses fluidos arquidoféricos, dizendo que esses fluidos arquidoféricos é que faz a união e a harmonia do ser humano, faz do corpo humano cujo princípio todo mundo conhece, todo mundo sabe, todos nós já sabemos hoje por causa do conhecimento, por causa da evolução, todo mundo já sabe que o ser humano ele é proveniente lá de um micróbiozinho, melhor dizendo, ele é proveniente da água. O ser humano provém da água. O sêmen, a semente, o micróbio, o espermador, é uma espécie de água, né? Isso é uma espécie de água. E o ser humano, todo mundo sabe que ele vem daí. Daí é que surge o ser humano, dessa aguinha, desse sêmen, dessa semente, né? E aqui nós vamos saber tudo isso. Vai tratar desse assunto, vai esmiuçar isso aqui e vai desdobrar aquilo que todo mundo já conhece, mas de uma forma diferente, em termos de cultura racional. Isso vai acontecer em termos de cultura racional. São termos diferentes, são termos que a maioria de nós nunca viu. Ninguém nunca tratou desse assunto em termos de cultura racional. Antes disso nunca foi tratado. Então, você não vai encontrar uma abordagem como esta que está aqui, né? E assim sendo, as respostas vão chegando. À medida que a pessoa vai lendo, o raciocínio vai se desenvolvendo, as respostas vão se desencadeando, e ele aos poucos vai aprendendo. E logo, logo, a ficha começa a cair. Logo, logo ele começa a entender que essa tal de fluido arquidoférico, esses fluidos arquidoféricos, aí nada mais são do que uma outra energia que ele vai chamar de energia racional deformada. Energia racional. O racional superior vai falar de energia racional deformada, né? Que é popularmente conhecida por energia eletromagnética. Veja só, essa aqui é uma energia que todo mundo conhece também. É aquela que você tem em casa para tocar o rádio, a televisão, a geladeira. Então é a energia eletromagnética e mais popularmente ainda conhecida por energia elétrica. Então é desta energia que estamos falando, é dessas energias que o racional superior vai falar em termos específicos e aos poucos. Então a gente vai aprendendo, vai dominando, vai conhecendo, o raciocínio vai se desenvolvendo, não só em termos gerais, mas também em termos de cultura racional. E principalmente, para mim, eu considero que principalmente o raciocínio desenvolvido em termos de cultura racional, porque isso aqui respondeu as minhas perguntas. Aquele monte de perguntas que eu tinha, aquela ansiedade. Mas, gente, o que é isso que eu estou fazendo? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é isso? Onde está o princípio desse negócio? Aí vinha sempre aquela resposta, aquela solução que caía, ficava lá com o sobrenatural. Ficava lá no passe de mágica da história de Adão e Eva. Ficava lá. Ficava lá, e aquilo ali não existe nada mais sobrenatural do que aquilo, porque ali o sujeito, na descrição daquilo ali, logo logo você vai se deparar com a cobra falante. Uai, uma coisa que... e por aí vai, né? Então nós vamos nos deparar com a série de fatores ali, de explicações, todas elas envolvidas com o sobrenatural. Mas a cultura é um conhecimento que prima pelo natural,
Ele prima pelo natural, e o natural tem a ver com o saber, com a lógica, com a razão, com o conhecimento. E aí assim a gente vai estudando, vai se aprofundando no conhecimento e logo, não demora muito, a ficha começa a cair, as respostas vão se desencadeando e logo você vai também descobrir que essa tal de energia racional deformada é produto de uma outra energia, que o racional superior, da pessoa de Manuel Jacinto Coelho, vai chamar de energia racional pura. Ele vai chamar de energia racional pura. É o princípio, é a energia matriarca, é a coisa patriarcal da origem, né? Então, aí começa tudo a se explicar, tudo na lógica, na razão de ser das coisas. Aí você logo começa a entender que tudo se deu por uma deformação, por uma espécie de curto-circuito que aconteceu naturalmente na inocência da essência, né? Não foi de caso pensado, não foi de propósito, porque nesse tempo não havia pensamento, não havia sentimento, não havia raciocínio desenvolvido de espécie alguma. Então tudo naturalmente, assim como hoje ainda tem determinadas coisas que acontecem naturalmente na inocência da essência, calor, frio, chuva, e, sabe, tantas coisas que acontecem naturalmente, tudo na inocência da essência, né? Mas aqui a proposta é conhecer e dominar tudo isso, é desenvolver o raciocínio em termos de cultura racional para poder entrar em contato e se comunicar com o racional superior, a parte superior do raciocínio, do seu próprio raciocínio, que tem uma importância fabulosa para quem está buscando resposta, para quem quer conhecer não só a respeito de si mesmo, a respeito dessas coisas todas que a gente já falou aqui, das glândulas, de tudo que a gente tem aqui. Inclusive, todos nós temos uma glândula muito importante, que é a glândula pineal. Essa glândula aqui, não tem muito tempo, era considerada pela medicina uma glândula sem importância, uma glândula, ou melhor dizendo, uma glândula cuja função ninguém sabia, e aí abandonava porque também, né? E aí, quando o sujeito ficava desorientado, ficava doido, aí disse que estava pinéu, né? Mas hoje não. Hoje, a ciência já conhece a importância dessa glândula e muita gente já sabe que essa glândula é uma espécie de antena. Ela é que capta e faz a captação da energia, né? E a gente vai aprender aqui, vai aprender nesse conhecimento, nessa obra, a gente vai aprender que quanto mais elevado for o campo atmosférico de energia racional ao qual a pessoa estiver ligada, muito mais próxima do racional superior ela se encontra, e a proteção vem daí. A proteção tem a ver com a energia. Nós estamos vivendo aí essa turbulência de violência, de brutalidade, dessas coisas todas, e tudo isso está acontecendo porque as pessoas estão envolvidas num campo atmosférico de energia muito superficial. É a chamada baixa atmosfera, energia da baixa atmosfera, né? E ninguém se dá conta da importância do raciocínio desenvolvido para alcançar esse campo de energia racional de melhor qualidade. Aí sim, ele vai aos poucos desenvolvendo o raciocínio para entrar em contato e se comunicar com o racional superior, tudo isso naturalmente, né? Então está aqui a obra, os livros, o Universo em Desencanto, e vocês hoje, pode ser que muita gente aqui já tenha tido o seu primeiro contato, já tenha sido, às vezes, até divulgado, mas nós estamos aqui reforçando isso. É isso aí, gente. Então, por enquanto, obrigado a todos. Fiquem todos à vontade para questionar, para perguntar, conforme seja o desejo de cada um. É isso aí. Obrigado. Boa noite. Uma satisfação
É enorme eu estar aqui hoje, de volta nessa casa. Um lugar onde, na realidade, eu comecei a ter uma percepção, né, que vai além desses limites impostos por essa vida material. É uma casa, né, que foi fundada pelo saudoso, né, irmão músico, Ambrósio, uma pessoa que eu tenho um imenso respeito e gratidão por ter me dado ajuda, né, em um dos momentos mais difíceis da minha vida. E é por essa gratidão, né, que hoje eu estou aqui e vou tentar compartilhar um pouco com vocês de um conhecimento que vem mudando há algum tempo a maneira de eu enxergar a vida. E que vem complementando muito bem tudo aquilo que eu havia aprendido até então, seja na vida pessoal, seja na universidade, ou seja na própria doutrina espírita, que eu vim da doutrina espírita. E esse conhecimento é justamente a cultura racional. E foi a partir desse conhecimento que eu tive a convicção, com base lógica, que a morte na realidade não existe e que tudo se transforma. O universo e a natureza nos prova isso a todo momento. Está em constantes modificações, transformações. A cada meio segundo, tudo se transforma. E nessas modificações, a fase anterior perde o seu valor e ela começa a se destruir naturalmente. E é o que nós estamos presenciando atualmente na fase do animal racional. É que a gente está enxergando aí, basta nós abrirmos os jornais e vermos os noticiários, né, a liquidação física, moral e financeira que nós estamos observando atualmente. Então, dentro desse contexto de transformações, no século XVIII, um cientista francês chamado Lavoisier, talvez alguns de vocês já ouviram falar, ele ficou célebre por dizer a frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa frase acabou revolucionando a ciência, porque ela nos deu o sentido de conservação da energia. Tudo, né, como o nosso irmão Hélio falou, tudo é energia elétrica e magnética transformada em seres visíveis e invisíveis. E com essa lei, né, de transformações, nós acabamos consagrando, né, a lógica racional da Gênese, do racional superior, onde ele fala que se existe esse mundo, tinha e tem que existir um mundo que dê consequência a esse. Assim como para existir o filho, tem que existir o pai. É assim, né, que a gente prova que existe um mundo racional. Porque não existe efeito sem causa. Já disse, é uma velha lei lá da nossa física. Então, se somos animais racionais, ou seja, animais de origem racional, a imagem e semelhança de Deus, assim como é dito lá nos textos bíblicos, é justamente a parte racional, partindo do pressuposto que Deus é um ser puro, limpo e perfeito, onipotente e onipresente. É o conceito, né, que nós temos, por exemplo, no Espiritismo. Então, se somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional, que é um ser superior da nossa origem. E por ser superior, é que se trata do racional superior. Está aí a identidade do verdadeiro Deus. Por isso que a cultura racional chama Deus de racional superior. Esse conceito de transformações, ele pode ser observado logo no princípio da narrativa da Gênese racional, quando ele fala de uns tantos habitantes do mundo
racional, que na realidade somos nós, que entramos numa parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Eu não vou me delongar, né, em toda essa transformação que está bem descrita, por exemplo, naquele painel aqui da direita, mas em síntese, isso acabou resultando na perda das virtudes desses seres, vindo aí a primeira grande transformação que é colocada pelo racional superior, que é quando nós nos deformamos de racionais puros, limpos e perfeitos para animais racionais, pensadores, sofredores e mortais. E agora nós estamos correndo o risco de passarmos por uma transformação ainda muito pior do que essa primeira, que é a transformação de animais racionais para animais irracionais, percorrendo todas as hierarquias das classes inferiores. E como tudo na matéria que tem princípio tem fim, isso é uma lógica, é natural da natureza, a fase de animal racional, ela terminou em 1935. E essa classe, ela está em constantes transformações, está num progresso de destruição. Aí, no primeiro momento, algum de vocês pode se perguntar: poxa, mas você acabou de falar que não existe morte, e agora você já está falando que nossa classe de animal racional está num processo destrutivo. Né? Como é que é isso, então? Como é que a gente explica isso com base lógica? Para tentar explicar um pouco desse conceito, eu trouxe aqui uma mensagem que está constante no segundo fascículo da réplica do livro Universo e Desencanto, de um capítulo que se intitula A Reza da Morte. Abra esta porta, quer dizer, este livro, que estás abrindo a porta do seu mundo de origem, o mundo racional, para onde todos têm que voltar, porque não somos daqui. Se daqui fôssemos, seríamos eternos. Por daqui não sermos, é que morremos. Então abre este livro para saberes como podes voltar ao teu verdadeiro mundo, que é o mundo racional. Esta é a chave da porta do livro, da volta para o teu mundo de origem. Esta é a porta do mundo racional, e a chave a ti entregue para abri-la e entrar por ela dentro, para chegar ao seu verdadeiro mundo racional. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, e não essa degeneração de podridão racional. Porque tudo que se degenera é podre, e por ser podre é mau, e por ser mau, por si mesmo se destrói. Então, estamos vivendo em um mundo que não é nosso, destruindo a nós mesmos. Somos uns seres que vivemos para nos destruir, e por isso o sofrimento nos acompanha noite e dia. Que nesta vida de turbilhões de males, não há quem não sofra, por muito bem que esteja. Então abre esta porta, sem perda de tempo, para saíres deste tufão de angústias, que é o mundo em que vives. E assim, toda a humanidade vive angustiada, e por isso preocupada com tudo e com a vida, vivendo com medo de tudo, com medo de morrer, porque ninguém quer morrer, e de repente perde o que não queria, que é a vida. Fogem da morte e não adianta fugir, porque por isso se tratam, tomam remédios, fogem dos perigos, vivem com cautela, procurando se livrar de tudo, mas não se livram da morte. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu gostaria apenas de ler o trecho final, que diz o seguinte: o bicho tinha que viver assim mesmo, sonhando sempre de olhos abertos, porque o bicho nunca soube o porquê que ele é um bicho, nunca soube por que ele vive assim. O bicho nunca soube quem fez este mundo em que ele vive dentro, e por isso o bicho segue por nada saber, por nada conhecer de real, tinha que viver sonhando na vida material e confinado pelas ilusões da vida. A morte indica o ressurgimento de outra vida,
uma inferior ou superior, devido à categoria do ser humano ser de bicho racional. Então, a morte indica o ressurgimento de outra vida, ou a porta de baixo, do irracional, ou a porta de cima, do racional. Então, a morte é o ressurgimento de outra vida, ou a de baixo, ou a de cima, ou desce, ou sobe. São palavras do racional superior para serem sentidas, né, na realidade. Eu me lembrei agora de uma frase, né, que o saudoso irmão Onésio, ele gostava muito de dizer em suas explanações aqui nessa casa, quando ele dizia que os tempos estão chegados, que é a hora do sim, sim, não, não. E ele tinha total razão naquilo que ele dizia. O sim, sim, não, não é a mesma coisa que dizermos ou sobe ou desce. E quem decide na realidade se sobe, né, no nosso mundo de origem, ou se desce para as classes inferiores, somos nós mesmos. Num primeiro momento, pode parecer ofensivo, né, quando a gente lê uma mensagem do racional superior, que ele qualifica, né, o ser humano como um bicho. Inclusive, o senhor Wellington até chegou a mencionar um pouco sobre essa questão. Para tentar, né, justificar o porquê que o racional superior designa o ser humano como bicho, eu acho que seria interessante avaliarmos essa perspectiva de duas formas distintas. Uma primeira perspectiva, que considera o ser humano como bicho, o ser formado como bicho, que foi o que o senhor. E uma segunda perspectiva, que classifica o ser humano como bicho por ter um comportamento de bicho. Para tentar, né, exemplificar a primeira perspectiva, né, que é a classificação do ser humano como bicho por ser formado de bicho, eu separei aqui um artigo que foi uma matéria do Jornal Nacional, né, de junho do ano passado, e que ela se intitula "Pesquisadores identificam micróbios que vivem no corpo humano". Ela diz o seguinte: nessa quarta-feira, 13/6/2012, a ciência anunciou uma conquista daquelas capazes de produzir uma revolução. 200 pesquisadores de mais de 80 instituições internacionais conseguiram mapear os micróbios que vivem no corpo humano. Floresta, oceanos e deserto são alguns dos ecossistemas conhecidos do nosso planeta. Mas o que não se sabia é que existe outro, o de duas pernas. Para os cientistas, o ser humano também pode ser considerado um ecossistema, por causa da variedade gigantesca de vida que abriga dentro do corpo. Esta é a primeira vez que eles estudam a diversidade e a função dos micróbios na pessoa. Agora, pasmem. Carregamos esses seres invisíveis a olho nu em uma quantidade 10 vezes maior do que as células e genes. 10 vezes maior. São 100 trilhões de organismos em todas as partes. Só na saliva, por exemplo, foram isolados 800 tipos diferentes. Na mucosa do nariz, 900. De acordo com esse texto, somos ou não somos uma bicheira em pé? Já para tentar, né, elucidar essa primeira percepção, né, de análise que considera o ser humano um bicho por ter um comportamento de bicho, eu trouxe um texto que circulou na internet que tem o título "Paradoxo do Nosso Tempo". Nós bebemos demais, gastamos sem critério, dirigimos rápido demais, ficamos acordados até muito mais tarde. Acordamos muito cansados, lemos muito pouco, assistimos TV demais e raramente estamos com Deus.
Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos. Fomos e voltamos à lua, mas temos a dificuldade em cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio. Fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dominamos o átomo, mas não o nosso preconceito. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a nos apressar e não a esperar. Construímos mais computadores para armazenar mais informações, produzir mais cópias do que nunca, mas nos comunicamos cada vez menos. Estamos na era do fast food, quer dizer comida rápida, e da digestão lenta, do homem grande e do caráter pequeno, lucros acentuados e relações vazias. Essa é a era de 2 empregos, vários divórcios, casas chiques e lares despedaçados. Essa é a era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis, das rapidinhas, dos cérebros ocos e das pílulas mágicas. Um momento de muita coisa na vitrine e muito pouco na despensa. Lembre-se de passar tempo com as pessoas que ama, pois elas não estarão aqui para sempre. Lembre-se de dar um abraço carinhoso em seus pais, num amigo, pois não lhe custa um centavo sequer. Lembre-se de dizer, eu te amo, a sua companheira ou seu companheiro e as pessoas que amam. Mas em primeiro lugar, se ame muito. Um beijo e um abraço cura uma dor quando vem de lá de dentro. Por isso, valorize a sua família e as pessoas que estão ao seu lado sempre. Bom, essa, na minha visão, é uma breve descrição da vida de bicho que nós levamos. E esse texto frisa no final dele que, em primeiro lugar, nós devemos nos amar e muito. Talvez seria o caso, né, de nos perguntarmos qual que é a maior prova de amor que um indivíduo pode dar para si mesmo. O racional superior nos prova que a maior prova de amor que um indivíduo pode dar para si mesmo é o conhecimento. Porque quem conhece não se agride, não bebe demais, não dirige rápido demais, não ultrapassa os limites naturais da natureza, não desrespeita, né, o seu livre-arbítrio, e sendo assim, é uma pessoa que está sempre em equilíbrio e, por conseguinte, sempre com Deus. Bom, eu acho que eu acabei ultrapassando um pouco tempo, né? Mas era essa mensagem, né, que eu queria deixar para vocês, aproveitando o ensejo, né, para recomendar a leitura desse livro, O Universo em Desencanto, para que todos tenham a convicção, né, que nós realmente não somos desse mundo, para que possamos desenvolver o nosso raciocínio para deixarmos de viver essa vida de bicho e passarmos a viver a nossa verdadeira vida, que é a vida de seres racionais, puros, limpos e perfeitos, no nosso verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Muito obrigado pela atenção de todos, com todos.
apreciando muito os ensinamentos, né, que nos foram oferecidos pelos nossos companheiros de estudo, eu vou fazer a leitura de mais algumas considerações sobre a cultura racional. A propaganda dos habitantes do espaço, que são os espíritos, os quais começaram a se materializar de uma infinidade de formas diferentes, se materializando como um parente da pessoa, ou amigo, ou conhecido, ou desconhecido, como um animal qualquer, como bichos. Tudo isso os espíritos usaram para provar que o espaço era habitado e para que fossem bem recebidos aqui na Terra, incorporando nos médiuns. Isso foi um trabalho muito importante que eles fizeram, porque abriu a linha cósmica para se encontrar a meta final, que é o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por isso, o Espiritismo foi o primeiro passo para o encontro com a individualidade perdida, que é o nosso mundo de origem, o mundo racional. E de forma que os espíritos, os guias e protetores, trabalharam muito para nos botar na estrada certa, a via racional. Dessa forma, devemos a nossa salvação ao mundo espiritual, que foi o primeiro passo para se encontrar a meta final, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal e de origem racional. Assim, louvamos o mundo espiritual, que foram forças divinas para a lapidação do animal de origem racional. Dessa maneira, todos são gratos ao mundo espiritual, porque devemos a nossa salvação a esse campo de luz e de força cósmica do astral inferior, e nós aqui na Terra, mais inferiores ainda por sermos materializados. Dessa forma, louvamos eternamente esse campo de luz e força, o mundo espiritual. Menosprezar o Espiritismo nunca, jamais, e sim, eterna gratidão a esse grandioso mundo que tanto trabalhou para a lapidação do povo e sua salvação. Que a cultura racional nasceu no centro espírita, no Meia, chamava-se Francisco de Assis, sendo a cultura racional a continuação do Espiritismo e de tudo que existe nesse mundo, religião, doutrina, ciência, etc. Passar a palavra agora. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Jóia. Eu estudo a cultura racional há aproximadamente 25 anos. E de uma vida conturbada, de muitos conflitos, né? Se eu tiver que fazer um testemunho da minha vida, eu acredito que se tivesse aqui iria chorar muito, seria minha mãe, porque essa sim sofreu muito, né? Com tudo o que eu passei, com tudo que eu fiz. E eu sou uma prova viva que, independentemente de fé, independentemente de crença, nós precisamos de um caminho a seguir. Nós precisamos de uma raiz. Você tem que ter uma raiz. A família é importante. Eu tive apoio da minha família, não é? Eu nunca me envolvi com droga, mas eu me envolvi com roubo. Eu tive preso. É uma questão que eu falo pessoal, mas é uma questão que me coloca a demonstrar para vocês a gratidão que eu tenho, né? E que através dessa obra eu também fui transformado. Você pode ser transformado através da Bíblia, pode. Você pode ser transformado através do kardecismo, pode. Você pode ser transformado pelo budismo, pode. Porque Deus está em todos os lugares. Essa manifestação suprema que estamos tendo aqui agora nesse ambiente, de reunir todos vocês, pessoas tão especiais, exatamente para justificar que nós temos uma missão.
E a parte mais importante dela, ela só vai acontecer a partir do momento que a gente passa a se conhecer. E é por isso que esse painel, ele vem a revelar muito bem um pouco da minha trajetória. Por quê? Essa parte, que é essa massa cefálica aqui, é onde a natureza levou bilhões e bilhões de anos para nos trazer até aqui, pensando e imaginando. E foi morrendo e nascendo nesse processo de transformações da natureza, que hoje aqui eu estou mais uma vez. E sei, como bem disse o nosso amigo Gladstone, é uma questão que depende da gente, para que nós possamos embargar esse processo de transformações que o nosso próprio organismo não suporta mais. Por quê? Vai chegar um momento na nossa vida que é como uma droga. Ela vai minando e vai minando a pessoa, até ela não ter forças para suportar mais. O organismo vai ficar fraco e essa degeneração vai provocar a falência múltipla de seus órgãos e ele não vai ter o tirocínio para sustentar em si próprio o seu equilíbrio. Mas veja bem uma coisa, essa parte ela demonstra que a estrutura que a natureza montou para nos dar um suporte, ela não foi feita para acertar, que é o pensamento. O pensamento, como bem diz o racional superior, ele é o professor do sofrimento. Alguém de vocês já viu no mundo brilhar a paz? Já viu no mundo brilhar o amor, a concórdia e a fraternidade universal? Se você ligar a televisão, quando você chega em casa, você liga aquela televisão, dá um desgaste emocional na gente tremendo. Mais do que isso, é uma demonstração de que essa estrutura não suporta mais. Porque a natureza, ela é cíclica, ela evolui a cada instante. E ela não está alimentando mais o ser pensante através do processo energético que tão brilhantemente foi falado pelo Hélio aqui. Dessas energias, que é a energia elétrica e magnética da natureza. A mesma energia que nos fez, através daquele processo de d'água, é a mesma energia que nos destrói. Nós perdemos o direito de viver porque estamos fora do nosso natural. Isso não é difícil de entender. Se você tirar um peixe fora d'água, o que acontece? Vai morrer. Tirar um urso polar, levar para a África, ele vai morrer, está fora do seu natural. E, consequentemente, nós acontecemos conosco o mesmo processo dentro de um ambiente, que é essa arca que é o mundo, que não suporta mais esse processo de transformação. Então, o que eu quero dizer que como eu contribuí para poder muitas vidas se sentirem magoadas comigo mesmo, muitas pessoas terem se sentido, eu posso dizer assim, tristes em relação ao meu comportamento, e eu tenho incomodado tantas pessoas. Hoje eu posso saber que não é simplesmente uma questão de comportamento, isso tem uma influência. Por quê? Nós nunca conseguimos atingir a regulagem perfeita. Nenhum ser humano nunca atingiu essa regulagem perfeita. Por quê? A energia elétrica e magnética estão assim, em atrito dentro da nossa cabeça. Por isso que esse ser pensante, quando não recebe da natureza o seu alimento,
o que acontece? O alimento que dá estrutura, que dá suporte para a pessoa tolerar um ou outro no sentido de fraternidade, de sentimento. Quando ele não recebe mais esse sentimento, é porque está secando. As células que vibram dentro da sua cabeça está secando. E a natureza, porque mudado de fase, não está alimentando esse peregrino sofredor que é o ser humano, que depende de 3 muletas para poder ficar em pé. Para ele poder ainda respeitar o seu semelhante, ele depende de 3 muletas. Você sabe qual que é? Isso é milenar. Ele depende da fé, ele depende da esperança e da crença. Se você tirar um desses amuletos, ele cai. Olha para vocês verem. Mas tudo bem. Só que quem sofre as consequências da violência, às vezes não vai ter tempo nem de saber por que ele está sofrendo essas consequências. Porque muitos, para quem estuda, quem conhece essa obra, é diferente. Para quem não conhece, eu vou dizer, ele não vai entender o porquê disso. No sentido geral da palavra, a violência que está atribuída à falência do pensamento, eu digo o seguinte, que a soberania de uma vida sem violência depende especificamente do desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é o perfeito equilíbrio do ser humano, algo que ele nunca adquiriu. Isso não poderia acontecer antes, porque a natureza nada antes da hora. Em 1935, quando surgiu essa fase na Terra, a fase racional, a áurea da natureza passou a vibrar com uma nova energia. Essa energia, que é a energia racional, ela passou a manifestar nos seres pensantes um alerta, passou a manifestar nesse ser pensante aqui um alerta, uma advertência a respeito dos acontecimentos que todos estão sentindo na pele, a questão da violência e a degradação do meio ambiente, que é uma questão da própria natureza. Ela está induzindo os seres a acordar desse sono de pedra. Até quando nós vamos continuar acreditando que essas muletas vão nos levar à concórdia? Até quando nós vamos continuar acreditando que a fé, a crença e a esperança, que são um bálsamo amenizador do sofrimento, vão resolver os nossos problemas? É duro, porque falar de fé não é brincadeira não. Ela mexe com a crença da pessoa, ela mexe com a questão psíquica da pessoa, porque cada um tem a sua crença. E muitas pessoas, às vezes por vaidade e orgulho, deixam de ler uma obra cheia de primazias, porque quando abre lá, diz o seguinte, diz assim: a fé é do falso condutor, a esperança é a última que morre e a crença é do caduco. É óbvio que o único ser que tem autoridade para falar isso tinha que ser um ser superior a nós mesmos. Porque esse ser sabia que nós dependíamos de palavras sentimentais para manter as aparências. E aparências não são verdade. O que nós fizemos de bom até hoje foi criar palavras que alimentassem o nosso ego, mas nunca a satisfação completa. Que palavras o vento leva. Gente, e você ser envolvido com a violência, estar envolvido com a violência é muito ruim. Com o crime é muito ruim.
Mas eu vou dizer uma coisa que está relacionada, que é uma questão muito forte, que está relacionada à violência, porque a violência, ela não respeita o que você julga ter como forma de proteção. Julga. A violência julga. Ela julga você no momento para que você acorde. Mas a pessoa vítima da violência, ela não tem, naquele momento, o seu amuleto, a proteção dele. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for agredido, assaltado, alguém da sua família, alguém é violentado, não seja de que forma for, quem você vai buscar primeiro? Quem vocês vão buscar primeiro? Nós buscamos, somos homens. Nessa hora, o que você julga ter como forma de proteção não vai fazer nada por você. Porque o fato aconteceu. A violência, o mal, não respeita o que você julga ter como forma de proteção. Não dá para entender isso? Uma coisa que é tão visível? É forte. Eu estou cansado de falar isso em atividades sociais que desenvolvemos, na Praça 7, que é um centro de Belo Horizonte. A diversidade cultural e de pensamento é tão grande que isso leva ao atrito, porque a pessoa, a primeira coisa que ela fala é o seguinte: então você não acredita em Deus? Você não tem fé? Eu falei: não, meu amigo, muito pelo contrário. Deus está acima da fé. Está muito acima da fé. Mas o verdadeiro Deus é uma coisa. O Deus que nós queremos é outra. O sentido está exatamente no que o Edson disse ali. Significa que se a natureza não alimenta mais a estrutura, que é o pensamento, vai chegar um momento que vai gerar um curto-circuito no cérebro. Aquele painel que está ali está gerando aquilo dali. É uma questão fotográfica do cérebro que coloca ali um curto-circuito e, como consequência até comprovado cientificamente, esse curto-circuito ele gera violência. Por quê? Essas energias que estão em choque estão matando as células e essas células não se repõem. Então contamos há muito tempo com um campo de luz, não é? Que muitas das vezes, para nós dependermos de ser atendidos e assistidos para resolver os nossos problemas, dependemos do campo de luz. Esse campo espiritual que sempre nos amparou, não é? É tão gratificante falarmos e abordarmos esse assunto que, para nós hoje, sabermos que esse campo de luz sempre manifestou, não é? A satisfação de fazer por nós aquilo que nós nunca tivemos força para fazer, isso significa que não estamos sós no universo. Nunca estivemos sós no universo. Esse universo amplo, ele só tende a nos dar um presente maior ainda. Esse presente significa exatamente, com a chegada dessa obra na Terra, esse presente significa a união dos três mundos, que é o astral inferior, o astral superior e o mundo racional. Estamos irmanados em prol de um denominador comum. Pode ter certeza disso, tá? Porque nós estamos numa condição que não é tão privilegiada. Mas eu quero dizer uma coisa: nós não queríamos ser assim, mas somos. Nós não queríamos estar aqui, mas estamos. Não queríamos viver assim, mas estamos vivendo. Que coisa! E se assim, e se aqui nós estamos, é porque nós somos os próprios causadores do nosso próprio sofrimento. Não foi Deus do céu nenhum que criaria seres imperfeitos, cheios de defeito. Então, Deus, eu posso dizer, o racional superior é o sentido verdadeiro da palavra da existência a Deus.
porque Deus é racional. Então fica a minha mensagem para vocês, singela, mas como manifestação de que Deus tem em todos os meios, em todos os lugares. E desenvolver o raciocínio significa, mais ainda, justificar que essa célula que está na nossa cabeça, essa célula aqui, ó, essa não, essa aqui é do pensamento. Ela produz todas as sensações, gostos e vontades produzidas aqui, onde nós desenvolvemos há milênios a célula média, que é a célula, né, mediadora. Aqui não. Nós estamos a um passo de atingir, eu posso dizer, o perfeito equilíbrio. Esse ser atômico que está aqui dentro, em forma de embrião, vai despertar em nós que nós nunca sentimos, as sensações que nunca tivemos. Porque aqui reside, enfim, o ponto final de todas as histórias incompletas. Tudo bem? Então fica aqui a minha palavra, minha mensagem, mas com muito sentido, né? Mas eu me emociono quando falo de mim mesmo, porque é muito bom, né, a gente expor o quanto nós podemos nos tornar melhor, cada vez melhor, porque nós somos irmãos todos aqui por descendência de origem, não é? Pensando diferente do outro, porque o pensamento é professor de sofrimento mesmo, é do campo de baixo, mas todo ser humano carrega essa parte divina aqui. É ela que, enquanto um saber que a mesma sede que ele sente, o outro sente também. Então, o que cada um sente da sua fome, do seu desejo, todos vão saber, porque o raciocínio é uma coisa só. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Tá bom? Bom, gente, agradecemos as palavras proveitosas do nosso amigo Renato também. Tendo em vista que nós estamos hoje nessa casa, que por muitos anos foi uma casa espírita, eu acho oportuno falar um pouco sobre Pietro Ubaldi. Não sei se algum de vocês conhecem, mas ele foi um escritor espírita que fez previsões sobre o surgimento daquilo que nós estamos discutindo aqui hoje, que é a cultura racional. O escritor espírita Pietro Ubaldi não só previu o dia e hora que ia morrer. Médium de nacionalidade italiana, ele também revelou o surgimento da cultura racional, quando redigia em Complementária aquele que seria, sem dúvida, seu maior livro, A Grande Síntese. Tal previsão pode ser lida na página 36, capítulo 4, chamado Monismo, da nova edição da Grande Síntese, onde Pietro Ubaldi revela. E desse modo, os fenômenos não serão mais vistos, nem ouvidos, nem tocados por um eu qualquer, mas sentidos por um ser que transformou em delicadíssimo instrumento de percepção, sensitivamente evoluído, nervosamente refinado e, sobretudo, aperfeiçoado. Ciência nova, conduzida pelos caminhos do amor e da elevação espiritual, e ciência com que o super-homem que está para nascer fundará a nova civilização do terceiro milênio. No Natal de 1955, na cidade de São Vicente, em São Paulo, com 69 anos de idade, o escritor espírita Pietro Ubaldi falou que ia morrer em 1972, depois que tivesse completado 86 anos, o que de fato acabou ocorrendo. Vamos ouvir agora a Ana. Gente, é uma alegria muito grande eu estar de volta a essa casa depois de 10 anos. Né? E essa aqui foi a primeira escola que me abriu as portas para um novo comportamento, uma nova visão de vida. Porque desde os 7 anos, que a minha mãe está ali no Deixa de Mentir, e abriu minha visão e eu ouvia vozes e tinha visões. E eu falava para a família toda e ninguém entendia. Então eu, na minha família, eu era discriminada, era louquinha do caminho. Então, o que aconteceu? Passei aquele período de infância, né, tendo visões, ouvindo voz, coisas que eu não entendia, visões também que não acrescentava nada, por causa da minha maturidade, por causa da idade também. E a minha adolescência toda foi assim.
Foi uma luta e um sofrimento. Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu sei que quando eu fosse entrar naquele quarto, eu ia começar a ouvir aquelas vozes e ter aquelas visões. E ninguém entendia. Porque na época também não tinha muitos livros, né, literário para a gente poder estar estudando o assunto. Então o que minha mãe fazia era levar no padre para jogar uma água benta, eu conversar com alguém que entendia mais, mas nada melhorava aquele sintoma. Foi até que um dia eu casei muito nova e fui morar fora durante 12 anos e eu tive que retornar para o Eldorado. E quando eu aqui cheguei, eu fui morar com a minha mãe. E eu, durante o sono, eu tive uma visão. Entrou no meu quarto 3 seres, que na época identificava como um Múzio Ambrósio, o outro André Luiz e o outro Bezerra de Menezes, aquela barba branca. Apareceu e deu o nome, falou assim, eu sou Bezerra de Menezes, o outro falou o nome e falou assim, eu preciso de você dentro de 3 dias da Aliança Universal Espírita Cristã. E eu fiquei ali intacto olhando aquele personagem conversando comigo e desapareceram. E eu perguntei para a mamãe, mãe, a aliança ainda existe? Ela falou, existe, o músico faleceu, mas eles estão lá trabalhando. Eu falei assim, mãe, porque apareceu 3 seres, isso foi de madrugada. Apareceu 3 seres para mim, pediram para mim na aliança, mas o que eu vou fazer lá? Porque eu não tinha lido quase nada sobre o Espiritismo. Né? Eu entendia muito da religião, das missas, das novenas. Então é o meio que eu fui criada. E aí o que aconteceu? Eu falei, não vou lá não. O que eu vou fazer lá? Né? Se eles me perguntaram alguma coisa, o que eu vou responder? E passava o primeiro, segundo e terceiro dia. No terceiro dia que eu me levantei, eu senti uma mão segurando meu braço. E essa mão era forte, chegava até a machucar. E eu, incomodada com aquela mão, fui no banheiro, lavei o braço, passei álcool, rezei, fiz tudo que podia. Mas a mão estava ali. E ali, durante o tempo todo, eu fiquei com aquela mão, durante o dia todo. Passaram-se o primeiro, o segundo, e eu mantendo firme ali. Marrei um pano no braço para continuar trabalhando. Quando foi no terceiro dia, eu não aguentei. Falei, mãe, vamos lá no músico para me ver o que é isso. Aí nós chegamos aqui e tinha uma reunião. E nessa reunião o Henrique estava sentado lá atrás. Aí a mamãe falou por mim, porque eu nem tinha coragem de falar o que eu tinha vindo fazer aqui. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui conversar, né, com o Henrique, que era o presidente. Ele falou, não, Ana, você é médium, você precisa desenvolver a psicografia e você vai trabalhar nessa casa. Eu falei, mas eu vou trabalhar como? Eu não entendo nada, eu não sei fazer nada. Ele falou, não, você vai vir toda segunda-feira com um caderno e um lápis, vai sentar na mesa. E eu acredito que mais ou menos dentro de uns 2 meses você já está psicografando. E assim foi a minha trajetória. Quando eu cheguei do lado de fora da aliança, conversando com a mamãe tudo, eu envolvida, né, com o assunto, quando eu olhei, cadê a mão? A mão desapareceu. A mão me deixou aqui e aqui eu fiquei. E aí, fiz várias tarefas na casa, na campanha do Quilo, né, que depois José veio substituir. E trabalhando a todo vapor, campanha do Quilo, as reuniões, né, os estudos. E aí, para minha surpresa, a primeira mensagem que veio a essa casa foi do Emmanuel. Eu entendi muito pouco sobre a personalidade do Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier. E ele identificou na psicografia e deixou uma frase que eu nunca esqueci, que falava assim, paz que parece longe, espere trabalhando. Lute pela paz de cada dia, pela paz dos corações, pela paz de todos os irmãos. Emmanuel. E ele se identificou. Muita gente na casa que era velha falou assim, gente, mas como que pode? O que a Ana pensa que ela é? Psicografar uma mensagem do Emmanuel? Isso é muita pretensão. E muita gente até duvidou, achou que eu estava mistificando. Eu nem sabia que era mistificação. Se fosse também eu não poderia fazer nada. Porque eu não entendia nada, né, do Lúfus. Aí eu fui na União Espírita, comprei um livro do Emmanuel que chamava Dinheiro. E ali eu vi a personalidade dele, a foto da figura que ele se apresentava aqui. E eu trabalhei com ele muito tempo nessa casa. Foram psicografados 3 livros de ajuda aos médios aqui dentro. Depois veio o irmão Flores, que me ajudou muito tempo nas reuniões. E depois, por último, Joana de Ângeles. As pessoas que estavam aqui ficavam sem entender. Mas a Ana com Joana de Ângeles traz essa. E aí o que aconteceu? Com a orientação da Joana de Ângeles, nós abrimos uma reunião na quarta-feira.
E o título era muito interessante, que chamava assim, Conhecereis a Verdade e ela vos libertará, que era em reunião. E era frequentado mais por mulheres. E eu gostava muito daquele Homem Integral da Joana de Ângeles, né? Angelitude, aqueles livros. Então, porque a Joana de Ângeles, ela falava na reunião sobre a fé raciocinada, né? Sobre o mal da fé cega. Você acreditar em alguma coisa que você não vê, você vai caminhando, até você cair um dia num buraco bem grande, né? Sem saber como que vai sair dali. Aqui nessa casa eu fiquei durante 13 anos, né? E quando eu estava com essa reunião, eu pensei que estava tudo bem, eu já estava cheio de planos, de repente eu comecei a sentir um grande vazio quando eu entrava aqui. Eu falei, não, alguma coisa mudou. Para minha surpresa, eu recebi uma psicografia logo a seguir falando o seguinte: a sua fase espiritual terminou. Você pagou a sua dívida com o campo espiritual. E para você agora vai aparecer uma cultura que você vai estudar. É um degrau a mais, é uma cultura cósmica. E você vai estudar o mundo das energias. Só isso que veio. E eu ficava analisando, será que é energia Zen? Que energia será essa? O que aconteceu? E eu cada dia enfraquecendo mais, sentindo aquela fraqueza na reunião, sentindo que as coisas não eram mais as mesmas. E que alguma coisa tinha mudado. Aí eu falei, mas como que vai ser de mim nessa casa? Eu vou continuar fingindo que eu estou psicografando? Como que vai ser o meu futuro nessa casa? Só que para minha surpresa, como toda a vida eu fui vista, né, tudo que eu vi, aprendi através dos sonhos e eu respeitava muito, aí veio um sonho. E esse sonho foi tão interessante que me apresentaram o Renato, que é meu companheiro hoje. No sonho eu vi ele, eu vi um grande mar, todos afogando, as religiões, a filosofia, a ciência, as cruzes todas afundando na água. E eu tentando sair daquela água com uma companheira também que militou nessa casa, que é a Dona Maria Cantadeira. Já até transformou também. E eu com ela tentando sair daquela água. Quando nós paramos numa estrada, tinha um caminhão. E esse caminhão eu dei sinal para ele, para poder sair daquele lugar que todos estavam morrendo. Quando de repente, no caminhão, quem estava lá era o Renato. E o Renato era meu vizinho durante 30 anos e eu não conhecia ele. Só que eu guardei esse sonho e continuei na aliança. Aí de repente o que aconteceu? Veio um segundo sonho. E esse segundo sonho me mostrava onde que o Renato estava. E para minha surpresa, o que aconteceu? Andando pela rua, eu encontrei o lugar onde eles me mostravam onde que o Renato estava. E justamente ele estava na época mexendo com massagem relaxante de ajuda às Dia das Mães. E eu estava muito enfraquecida, falei, vou lá para ver se tem alguma coisa que possa me ajudar a explicar. Quando eu chego lá, Renato estava com essa roupa aí e o livro da cultura racional na mão. Aí ele falou comigo assim, em que eu posso te ajudar? Eu falei assim, expliquei para ele, né, da psicografia que eu tinha recebido. Ele falou assim, olha Ana, tudo indica que sua fase espiritual terminou. E agora você vai ser estudante desse livro aqui. Quando ele me mostrou esse livro, parecia que já estava tão amadurecido dentro de mim que eu comecei duas vezes. Eu falei assim, Renato, tem um livro desse da Aliança. E esse livro, o Múzio tinha ganhado esse livro de um estudante, né, que por aqui passou. E esse livro estava na biblioteca. E eu sempre limpava ele, mas nunca tinha coragem de ler esse livro. Aí eu falei, Renato, eu vou pegar meu primeiro volume lá na Aliança para me te mostrar. Quando eu cheguei, o livro era o mesmo. E eu comecei a estudar. Só que eu comecei a estudar achando que eu poderia continuar aqui nas minhas tarefas. Só que veio o esclarecimento, né, que minha fase tinha terminado, eu tinha que agradecer o campo espiritual que me ajudou muito, né, já que eles estavam de retirada, né, a minha missão tinha terminado. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar, foi aí a seguir que o Manuel Jacinto Coelho, que é o autor do livro Universo Cigano, apareceu também para mim em sonho, e ele falou, olha filha, você vai agradecer o campo que te ajudou, você vai distribuir todas as cestas básicas que estão lá, você vai agradecer todos da casa e vai retirar, porque a sua missão agora é lá fora. E assim eu fui seguindo. E eu conversando com o Renato sobre o Manuel Jacinto Coelho, não tinha visto foto dele em lugar nenhum, o Renato foi e me mostrou. E quando eu tive esse sonho, eu perguntava ao Manuel, quem é você? Ele falava, sou um jardineiro.
Só isso que ele falava. E ele entrou comigo na aliança, me mostrou todas as coisas na aliança, e aí o som acabou. Foi aí que, né, que o José apareceu, que está aí até hoje na casa, né, que é um grande substituto. Aí eu vi uma luz, o José pode abraçar a campanha do quilo. Foi aí que eu coloquei todas as coisas no lugar e parti para o estudo racional. E foi longos 10 anos de estudo, né, que é um estudo inédito, que poucas pessoas sabem sobre ele. Eu comecei a estudar dentro da minha casa, né, frequentando poucas caravanas, mas que abriu um leque e uma visão espiritual das coisas como são, que jamais eu tinha, que era o surgimento dessa cultura racional, que era o prosseguimento de tudo, de toda a parte espiritual, né, filosófica, científica, como o Renato já falou, todos os outros já falaram. E aí eu comecei a estudar. Só que aí, ao longo da leitura, tudo foi mudando. Aí as entidades que apareciam para mim, que me atormentavam, elas não tinham mais aquela força que elas tinham. Elas não poderiam mais me enganar, falar que era isso e era aquilo. Elas pareciam do jeito que elas realmente são, né? Então tem um caso também na minha família, para poder justificar a minha presença aqui hoje com muita felicidade, né? De poder estar levando essa palestra e esse livro, que eu falei assim, assim que eu estiver mais amadurecida, eu vou voltar na aliança e vou levar o livro que eu tirei de lá e vou colocar no lugar onde eu tirei e vou promover uma palestra para que as pessoas possam entender. Então a nossa fase espiritual, ela também acaba. Aí muitas pessoas falam, não, mas a fase espiritual não acaba. Olha para trás, no tempo do passado. A fase espiritual começou com os profetas. Jesus Cristo, nunca mais houve um profeta nesse mundo. Encerrou. Chico Xavier, nunca mais haverá um. Múzio também nunca mais haverá um com aqueles poderes que o Múzio tinha. Então a fase espiritual, e quantas fases espirituais encerraram nessa casa aqui? Né? Vocês que são da nova geração, né? Estão aqui fazendo o trabalho de vocês. Então a fase também encerra. Porque nada é eterno, tudo tem começo, meio e fim. A nossa vida material vai chegar um dia que ela vai ter um fim também. Então tudo se renova. E a cultura racional vem renovar. É um conhecimento novo, mas amanhã ela estará nos 4 cantos da Terra. Porque vai ser igual a internet e o computador. Ninguém pode viver mais sem um raciocínio. Porque se o pensamento está falido, a imaginação já está falida há muito tempo. Então o que vai substituir o pensamento e a imaginação vai ser o raciocínio. Então, querendo ou não, as pessoas, a própria natureza vai trabalhar em todos. Aí a pessoa fala, mas que natureza é essa que todo mundo fala na cultura racional? É a natureza elétrica e magnética. A natureza que nos fez e que nos mantém aqui. Porque eu falo que a natureza é o braço direito de Deus. Porque Deus é um ser puro, limpo e perfeito. Ele não pode ficar por nossa conta, mas Ele está aí nos olhando, acima de nós. Então, abaixo dele tem outros, né? Igual os seres espirituais, igual a natureza que nos mantém. Então, é o braço direito de Deus. Porque o dia que a gente ficar sobre a rede de Deus mesmo, esse dia a humanidade será outra. O mal será extinto da terra para sempre. Aí nós podemos contar com esse Deus sempre presente, que aí não vai ter mais o mal. Mas enquanto não chegar esse dia, nós estamos aí lutando no caminho do bem, né? Para poder firmar o caminho do bem. Então essa casa ela foi muito importante, porque ela trouxe toda uma história na minha vida. E foi aqui que eu comecei a falar, porque aí eu não tinha coragem de falar para ninguém nada, então eu desenvolvi a fala para falar nas palestras. Foi aqui que eu tive, né, as primeiras lições espirituais, então fechou o ciclo, aí veio a cultura finalizando tudo. Porque tudo segue a sua linha natural. Então a gente tem essa mania de achar que o mundo, ele não muda, né? Vai ficar a vida toda a gente aqui, bonitinho, sentadinho. Mas não é assim, porque o mundo é de transformações. Então a gente está aqui, a gente nasceu aqui para transformar, melhorar e evoluir. E o raciocínio é a nossa próxima escola. Então não depende da religião, se a pessoa não concorda, não adianta. Deus não precisa da gente concordar ou não. Quem dá as rédeas é Ele. Ele falou que a fase espiritual terminou e que apareceu a nova fase racional e essa fase vai brilhar na humanidade. Então eu estou vendo aquela frase ali sobre Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém, gente, chega na cultura racional sem ter trilhado aquele caminho ali. Então muitas vezes eu falo, Jesus colaborou muito
para eu chegar na cultura racional e desenvolver o raciocínio, porque ele veio para nos lapidar, e através da lapidação a gente desenvolver. Porque ele fala, eu sou espada, eu não vim trazer a paz a esse mundo. Isso é uma frase muito importante, porque é ele que está falando que não veio trazer a paz. Então ele veio trazer a espada para a gente encontrar o verdadeiro caminho. Por isso o caminho de Jesus é tão sofrido. É cruz, é coroa de espinho, é dor, é sofrimento, é lágrima, mas é um caminho que a gente tem que passar por ele. Todos têm que trilhar ele, para chegar na fase final, que é a fase do terceiro milênio, onde todos nós estaremos de volta ao nosso mundo de origem. Porque, igual todos falaram, a gente não é daqui. Tanto não é daqui que morremos, né? Se a gente fosse daqui, a vida era eterna. Então, a gente... É tudo muito novo, é tudo muito difícil de entender, mas com o passar dos dias, a gente vai caminhando e as coisas vão chegar lá. Então, eu falo para vocês o seguinte... Não percam a oportunidade. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro. Com paciência, com calma, igual o Racional fala, não precisa largar sua religião, seu espiritismo antes da hora, sua crença antes da hora, porque você vai lendo e amadurecendo. E um dia o caminho muda naturalmente. Por isso ela não é contra nada nem ninguém, né? Que eu falo que o maior exemplo de todos nós na cultura racional é o Manuel Jacinto Coelho, que era a favor de tudo e todos. Então era amigo dos padres, do Papa, amigo da magia, amigo de Kardec, então ele entendia tudo, né? Porque a gente tem essa mania de achar que o mal também, de ficar falando mal do próprio mal, mas o mal é necessário para quem precisa também. Ele é um grande professor. Então nós seres humanos, se não for o mal também, você não lapida, você não amadurece. Então a gente tem que parar com essa mania de ficar com medo do mal, porque o mal ele só aproxima da gente se tiver a porta aberta. A gente sabe que ele existe. E ele também está cumprindo a sua missão. Não é? Todos estão cumprindo a sua missão. Quem está em Kardec está cumprindo a sua missão. Quem está na igreja está cumprindo. Mas sabe que o caminho de todos nós é um só. É voltar para casa. Porque nós estamos cansados de sofrer e merecemos, né, encontrar esse mundo de paz, de alegria, de concórdia universal. Então esse é o motivo da nossa visita aqui hoje. Então com muita alegria que eu estou aqui, né, revendo amigos de anos, amigos que eu não vi há tempo. E agradecendo mais uma vez a oportunidade, que eu falei assim com o José, uma voz me chamava aqui dentro, que me vinha. Eu falei, eu vou na época certa, né, que eu tiver amadurecido, que eu puder levar o raciocínio de uma maneira que todos possam entender. Então, uma alegria muito grande. E como eu falei, eu vou passar para a mão do José o livro que um dia eu levei daqui, para vocês colocarem na biblioteca. Vem cá, José. Ele coloca na biblioteca e o próximo, né, a desenvolver o raciocínio, eu tenho certeza que chegará até ele. A própria espiritualidade vai encaminhar até ele. Vou passar para ele aqui. Obrigada, José. Pode ficar na biblioteca. Pois é, então fica na biblioteca para ele. E a gente... Nós temos aqui 2 livros para ser sorteado, né? Então a gente vai ver quem vai ser o sorteio desse livro. A Tainara, por favor, de vir aqui tirar. Número 19. Vai lá. Não foi inteiro. Vamos fazer Número 12. a parte pra cá. Ô, gente, eu falo que todo espírita tem mania de vidas passadas. Eu era uma. Quem conheceu eu era uma gêmea em vidas passadas. Então a Fátima, ela já foi minha irmã em outras vidas. Nós estamos na segunda vida como vizinha. Passa pra você, Fátima. Número 3. Quem? A outra amiga. Nem acredito. Nem acredito, Maria. Nem acredito. Você merece. Passa pra ela, eu vou passar pra ela pra vocês.
temos o terceiro livro. Vou mexer bem, Canhada, aqui no chão. Esse aqui? Número 14. 14 tá aí? Ah, Fátima, ai que bom! Ah, você é só... Tira o retrato aí, não é nada dos livros. A Fátima é minha vizinha, gente. Que maravilha, Fátima. Então, boa leitura. E o raciocínio passa maravilhas na sua vida. Como fez a minha. Agora, gente, para finalizar, né, que vocês já estão cansados já, eu só ler aqui. Para vocês que assistiram a visita do Papa aqui, todo mundo viu o Papa falando, o Papa Francisco, porque a cultura racional também já foi enviada no Vaticano, na época de São Manuel e nessa época atual. O Papa falava da cultura do encontro, que as pessoas prestassem atenção na cultura do encontro. Então o Papa ele vem relatando isso também. O encontro é o encontro com a nossa individualidade perdida, que é o raciocínio. Só que ele não pode falar porque tem, né, tem as suas limitações, né, tem todo o clero para dar satisfação, então ele falava que a gente não pode esquecer da cultura do encontro. Então ele também sabe que existe esse livro na Terra hoje, da nossa verdadeira origem. Então eu quero fazer um agradecimento aqui. Agradecimento a Deus, a razão suprema de tudo e todos, né? Ao racional superior, o raciocínio maior de todos os raciocínios, agradecendo a Ele a oportunidade da gente estar desenvolvendo o raciocínio e pedindo para Ele também que os que estão aqui amadurecidos também tenham condições de abrir esse livro e ser um estudante, né? Aos irmãos visíveis e invisíveis, os invisíveis aqui são muitos, mais do que os visíveis. Então, a eles, né, da Aliança Universal Espírita Cristã, o nosso agradecimento por ter acolhido a família racional do Terceiro Milênio. E vamos pedir aqui, né, para o presidente dessa casa, que é o Henrique Ambrosio, né, que não está presente, né, que a luz racional, a natureza, possa iluminar aquela mente e despertar também, né, e a gente que dorme no sol de pedra. A Mãe Natureza, criadora e mantedora de todos os recursos naturais e todos os seres viventes. Gente, vamos amar mais a natureza. Vamos reconhecê-la como mãe, para tudo vir a nosso favor. Porque a natureza fica triste da gente não reconhecer ela como mãe. Ela é uma mãe que acolhe a gente, ela é o braço direito de Deus. Então vamos olhar a natureza com outros olhos, vamos agradecer os alimentos, a terra que nos acolhe, a água. E como o Gladstone falou, a própria morte. Vamos viver bem agora, para não ter que preocupar quando a pessoa morrer. Então vamos fazer tudo de bom hoje, porque a gente não sabe até quando a gente vai estar junto. Então até a terra que acolhe o corpo, que parece sem vida, mas ali tem vidas microbianas, que nada morre, tudo se transforma, até a terra, que abriga aquele caixão ali, é uma mãe protegendo, né? Para esperar a época da transformação, para virar energia, estar de novo na natureza e voltar a nascer, se não poder sair daqui para mundos superiores. Então a gente tem que começar a olhar a morte com outros olhos. Sem a morte, nós nunca iríamos evoluir. A gente estaria no selvagem até hoje, né? Então a gente tem que agradecer, porque ela vem para renovar todas as coisas. A gente vai renovando, mas a verdadeira renovação vem quando ela transforma o corpo de matéria. Aí que você pode ir, de fato, por uma vida nova. Então vamos agradecer e compreender, né? Aos colegas estudantes de cultura racional, né? Que muitos ficaram de vir, não puderam vir, todos que não vieram, né? Também o nosso agradecimento. Os que vieram, igual a Maria Alves, a nossa amiga que chegou atrasada, a pessoa achou o endereço, né? Então vamos agradecer a todos os estudantes, o Edson Júnior que veio gravar nosso agradecimento, né? Ao Gladstone, ao Wellington, o Gleison, o Renato, todos que estão aqui presentes, né? E o que eu tenho que falar é isso.
E para encerrar, gente, eu gostaria de fazer os dizeres racionais, porque na cultura racional a gente não tem oração e nem reza, porque Deus sabe tudo que a gente precisa. Então a gente não costuma orar, porque a gente sabe que Ele faz sempre o melhor para cada um de nós. E a gente não pode mandar para o ser superior, né? Nós somos tão inferiores, como que a gente vai mandar nele? Então o que Ele resolver está bem resolvido. Então tem a identidade de Deus que eu gostaria de ler aqui para a gente encerrar. Até que enfim Deus se identificou. E temos aqui a identidade do verdadeiro Deus. Se Ele identificou, é porque está olhando a terra. E aqui está a identidade dele nos livros Universo em Desencanto. Qual é a força mais poderosa do universo? É a força racional. A força mais poderosa do mundo é a força racional. Porque tudo que existe é de origem racional. Então o poder dos poderes é racional. E para que tu encontres tudo o que desejas somente no conhecimento racional. Então racional é a origem e na origem está o poder dos poderes. Logo toda a humanidade, um mais cedo e outro mais tarde, tomarão conhecimento da sua verdadeira origem. Pois se o mundo é de origem racional, a força mais poderosa do mundo é racional. Porque este mundo é de origem dessa força. Então está na palavra racional o poder dos poderes e o Todo-Poderoso que é o verdadeiro Deus, o racional superior. Pois se somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional, o ser superior à nossa origem. E para o ser superior se trata do racional superior. Então, gente, essas palavras ecoam aqui dentro da aliança, atingem os invisíveis, os visíveis, e se perpetuam aqui dentro, trazendo um novo tempo para todos. Força para cumprir a missão, força para desenvolver o raciocínio. Eu gostaria de chamar aqui na frente a minha mãe. Porque a minha mãe, ela está com 88 anos, gente, e tem 7 anos que ela estuda cultura racional. Vem cá, mãe. Eu gostaria de trazer aqui à frente, porque o estudo trouxe para ela, gente, uma renovação tão grande interior na mente dela, porque você sabe que a terceira idade não é fácil. O que nos aguarda é a saúde debilitada, os problemas, e ela hoje ela supera muito bem essa questão. Então, olha, você vê, está com 88 anos, estudando, e, como diz o outro, eu gostaria, eu junto com vocês, dar uma salva de palmas para ela, porque ela que chama Raciocínio Brasil, é tempo de raciocinar, e a mamãe faz parte desse projeto. E é o grupo de terceira idade, para mostrar aos da terceira idade que a vida não acaba com a idade, ela se renova, ela se completa. E se você estudar o raciocínio, você não vai ter mal de Alzheimer, não vai ficar caduco, então sua mente vai ficar forte. Então a mamãe é o exemplo. Eu fico muito feliz, que eu falei que eu não tinha um presente para dar ela de tão boa que ela é para mim. Todo mundo sabe o que a mãe é na vida da gente. Mas a natureza e o verdadeiro Deus, a divina providência, deu ela o estudo. E hoje eu estou tranquila, porque quando a gente partir, a gente fez o melhor, Então é isso aí. Obrigada, mãe. Muito obrigada, Eu espero que a gente encontre outra oportunidade, outra oportunidade melhor ainda. E eu não tenho palavras para agradecer esse acolhimento. Então, que a divina providência abençoe a todos. Salve a todos e a todas. Salve o Nacional Superior.
pelos quatro cantos vejo o portal da luz. E quando veres também vais poder saber de onde ele vem. A chave que abre esta porta é o seu livre-arbítrio em querer se conhecer. E quando abrires também vais poder saber de onde você vem. Tudo se transforma, tudo evolui. A porta da tua casa é o portal da luz. Tudo se transforma, tudo evolui. A volta pra tua casa é no livro da luz. Meus olhos, vários horizontes, e pelos quatro cantos vejo o portal da luz. E quando veres também vais poder saber de onde ele vem. A chave que abre esta porta é o seu livre-arbítrio em querer se conhecer. E quando abrires também vais poder saber de onde você vem. Tudo se transforma, tudo evolui. A porta da tua casa é o portal da luz. Tudo se transforma, tudo evolui. A volta pra tua casa é no livro da luz.
ser tão feliz aqui junto ao Senhor. Pai, obrigado, meu Pai, por me dar a razão e por me conhecer. Seu livro, este tesouro racional que é o universo em desencanto. Vou desenvolver meu raciocínio para voltar ao que era lá no meu mundo racional. Salve! Um cumprimento dos extraterrenos, um cumprimento racional. Salvos, porque quem conhece cultura racional está salvo.